Você já sentiu que por mais que você se esforce, por mais competitivo que você seja, por mais que você estude e domine a sua área, o mundo parece simplesmente não notar nada que você faz? É como se você estivesse gritando num quarto à prova de som. Você vê pessoas menos preparadas que você, gente que fala bobagem com muita confiança, sendo promovida, sendo respeitada, ganhando a atenção daquela pessoa que você queria impressionar, enquanto você fica ali no seu canto, mantendo a postura, mantendo o silêncio. E você diz pra si mesmo tentando se enganar: eu não ligo, eu não preciso da aprovação externa. A minha virtude basta. Mas cara, sinceramente, só aqui entre nós, será que basta mesmo? Será que você tá usando a filosofia mais poderosa do mundo, o estoicismo, como um escudo para esconder o seu medo de aparecer? Existe uma mentira silenciosa que está destruindo a vida de milhares de jovens adultos brilhantes hoje em dia. É a mentira do estoicismo de palco, ou melhor, do estoicismo de bastidor. A ideia de que ser forte significa ser invisível, de que ter autocontrole significa não ter expressão nenhuma e ser apático a tudo, de que não se importar com a opinião dos outros significa ignorar como você é percebido. E eu tô aqui hoje pra te dizer algo que pode doer, mas que vai te libertar aos poucos. Ninguém respeita o silêncio se, antes, não respeitar a sua presença. Se você é competente, mas ninguém te vê, pro mundo prático, essa competência que você tem, ela não serve pra nada. E o pior, você tá chamando essa sua autoanulação de virtude. Hoje nós vamos desmontar, peça por peça, e a gente vai entender por que confundir passividade com estoicismo é a receita perfeita para ser esquecida. A gente vai falar também sobre por que o mundo reage a sinais e não a intenções. E como você pode virar esse jogo sem se tornar um arrogante. Vamos falar de como ocupar o seu espaço, porque, sinceramente, meu amigo, o verdadeiro estoico não é aquele que se esconde do mundo. É aquele que tem coragem de se apresentar a ele de peito aberto e dizer: eu tô bem aqui. Fica aqui comigo, porque se você sente que tá jogando a vida no modo difícil, essa conversa é a ferramenta que vai fazer você jogar no modo fácil. Vamos começar o erro central, a raiz de todo esse problema, a confusão perigosa entre estoicismo e apagamento pessoal. Olha, eu vejo isso acontecer o tempo todo. A pessoa descobre o estoicismo, sei lá, lê Marco Aurélio, lê Sêneca e fica fascinado com a ideia de vulnerabilidade. Eu entendo. A ideia de que nada externo pode me ferir é muito sedutor, não é? No mundo caótico que a gente vive, então, cheio de depressão, redes sociais, comparação e a promessa de ter uma, sei lá, cidade interior dentro da gente, inabalável, é quase um superpoder. Só que aí acontece uma distorção. A pessoa começa a interpretar o não se deixa abalar como não reagir a nada. Ela começa a interpretar o não buscar fama como não se posicionar e pouco a pouco ela vai se anulando da vida, ela vai sumindo. Imagina você numa reunião de trabalho, ou numa roda de amigos, ou até mesmo no encontro. Alguém fala algo que tá errado, ou surge uma oportunidade de liderar um projeto, ou simplesmente um momento de expressar sua opinião de forma forte. O seu instinto, a sua competência grita: fala, você sabe a resposta, você sabe o caminho. Mas aí o falso estoico dentro da sua cabeça puxa o freio de mão e sussurra: não, calma, não se exalte, não busque os holofotes, deixe que os tolos falem. Você é superior a isso, seu valor é interno. E aí o que acontece depois? Você fica calado, você se apaga. E você chama isso de autocontrole ainda. Você sai daquela sala sentindo uma espécie de orgulho moral meio torto, pensando: olha como eu sou equilibrado, nem precisei me provar. Mas, na verdade, o estoicismo real, aquele praticado pelos gregos e romanos que construíram impérios lá atrás e lideraram exércitos, nunca foi sobre passividade. Pensa comigo, Marco Aurélio era o imperador de Roma. O cara passava os dias resolvendo crises políticas, comandando guerra nas fronteiras, lidando com pestes e traições. Ele não estava sentado numa caverna meditando sobre o vazio. Ele estava na arena, sendo que era o braço direito de Nero, um dos homens mais ricos e influentes do tempo dele. Um dramaturgo, um político, Epiteto, mesmo tendo sido escravo, fundou uma escola que atraía a elite romana para ouvir o que ele tinha a dizer. Nenhum desses caras era invisível. Consegue entender? A equação estoica verdadeira é controle interno mais ação externa consciente.
O erro que você está cometendo é ficar só na primeira metade da equação. Você foca tanto no controle interno, em não sentir raiva, em não sentir ansiedade, que esquece o objetivo desse controle e é te permitir agir melhor no mundo e não se retirar dele. A pergunta que você precisa se fazer agora é... E eu quero que você seja brutalmente honesto, tá bom? A pergunta que você tem que se fazer agora é: eu tô praticando domínio sobre as minhas emoções ou eu tô apenas evitando confronto? Porque existe uma diferença gigante entre o guerreiro que mantém a calma no meio da batalha para poder golpear com precisão e o soldado que se esconde na trincheira para não ser visto pelo inimigo. O primeiro é estoico, o segundo tá apenas tentando sobreviver sem ser notado. E se você vive a sua vida tentando não ser notado, eu tenho uma grande surpresa para você. Talvez seja tão presente. O mundo vai te obedecer, ele vai te ignorar. E depois não adianta reclamar que ninguém valoriza o seu talento. Isso nos leva ao segundo ponto, que é onde a realidade bate de frente com a idealização. Nós precisamos falar sobre como o mundo realmente funciona e não como a gente gostaria que ele funcionasse. Existe uma crença infantil que muitos de nós carregamos da escola, de que se eu fizer o meu dever de casa direitinho, a professora vai ver e vai me dar uma estrela dourada. A gente cresce achando que a competência é autoevidente, que se você for um bom profissional, um bom parceiro, uma pessoa íntegra, isso vai brilhar naturalmente e as pessoas vão vir até você como mariposas na luz. Só que eu sinto te dizer, mas o mundo adulto ele não funciona assim. O mundo não tem tempo de investigar a sua profundidade. As pessoas estão ocupadas, estressadas, distraídas pelo próprio ego e pelos próprios problemas. O mundo não reage às suas intenções, nem ao que você é no fundo da sua alma. O mundo reage aos sinais que você emite. E é aí que entra o conceito de sinalização. Na biologia, na economia, na sociologia, tudo gira em torno de sinais. Um pavão não diz, eu sou saudável, ele abre a cauda. Um banco não diz, somos seguros, ele constrói um prédio enorme de mármore, cheio de segurança, investe em tecnologia. Quando você, na sua tentativa de ser humilde e estoico, se veste de qualquer jeito, fala baixo, evita contato visual, anda de ombros caídos e não copina, que sinal você tá emitindo, cara? Seja sincero com você, que sinal você acha que você tá emitindo? Você sabe que você é competente, você sabe que leu todos os livros que a maioria das pessoas não leram, mas o sinal que você tá mandando pra fora é: eu sou irrelevante, eu não tenho energia, eu não confio em mim mesmo. E, cara, sinceramente, essa aqui é a estratégia. A competência invisível é interpretada pelo cérebro das pessoas como fraqueza. Não é que as pessoas sejam más, é que o cérebro humano é uma máquina de atalhos. Nós julgamos o livro pela capa o tempo todo porque não temos tempo de ler todos os livros. Se você se apresenta como alguém fraco, as pessoas vão assumir que você é fraco mesmo. Mesmo que você seja um gênio. Epiteto dizia: você controla suas ações, não a percepção alheia. E muita gente usa essa frase para dizer: então eu não vou ligar porque penso de mim. Cara, sinto muito te dizer, mas você tá errado. A interpretação correta é: você não pode forçar alguém a gostar de você, mas você controla totalmente os inputs que você vai dar para essa pessoa formar a opinião dela. Ignorar a percepção alheia não é virtude, é irresponsabilidade social, porque isso pode fechar muitas portas para você. Se você quer ter impacto, se você quer ajudar as pessoas, o que é um dever estoico, você precisa ser ouvido, e para ser ouvido você precisa ser respeitado. As pessoas de sucesso, aquelas que você admira, eu não tô falando de charlatões, eu tô falando de gente que constrói coisas reais. Elas entenderam isso muito cedo, elas entenderam que a embalagem faz parte do produto. Elas entenderam que a postura, a voz, a forma de se colocar são amplificadores da competência. Já os outros, os que ficam para trás, olham para isso e dizem: isso é superficialidade, isso é futilidade, eu sou profundo demais para me preocupar com a camisa, com o meu tom de voz. Percebe a armadilha do ego aí? Você se coloca num pedestal moral para não ter que enfrentar o desafio de melhorar sua comunicação. É muito mais fácil dizer que o mundo é superficial do que admitir que você é ruim em se expressar. E isso gera um paradoxo doloroso, que é o nosso terceiro ponto de reflexão aqui: o paradoxo do autocontrole. Nós somos ensinados que ter autocontrole é o auge da maturidade. E eu confesso. Mas o autocontrole excessivo, sem canal de expressão, vira uma panela de pressão prestes a explodir. Ou pior, vira uma implosão.
vira autossabotagem social. Pense na dinâmica social que ocorre no mundo. Uma conversa é uma troca de energia. Quando você está num grupo e você está exercendo aquele controle estoico rígido, onde você monitora cada palavra, cada gesto, com medo de parecer tolo ou emocionado, você trava. Você fica com aquela energia presa. Sabe aquela pessoa que tá na festa, parada no canto, segurando o copo com força, com um sorriso amarelo, analisando tudo? Essa pessoa drena a energia do ambiente. Quem não se expressa perde poder. Poder não no sentido maquiavélico de dominar os outros, mas no poder de agência, o poder de fazer as coisas acontecerem. A atenção filosófica aqui ela é bem sutil. Se você tem controle interno sem presença externa, você tem apagamento. Você vira o fantasma da firma, o amigo planta. Ninguém lembra que você está lá. Por outro lado, se você tem presença externa, sem controle interno, você vira o egocêntrico frágil. O cara que grita, que faz drama, que precisa de atenção desesperadamente. Um líder estoico não é um robô sem sentimentos. É alguém que, quando a crise estoura e todo mundo está em pânico, ele mantém a calma. Ele levanta, ele fala com autoridade, ele dá direções claras. A calma dele é ativa, ele irradia essa segurança. Se ele ficasse apenas calmo, sentado na cadeira dele enquanto o prédio pega fogo, ele não seria um líder estoico, ele seria um maluco ou um negligente. A gente tem que entender que muitas vezes o respeito silencioso que a gente espera nunca vem porque as pessoas confundem o silêncio que a gente espera com a falta de interesse ou falta de capacidade nossa. Ah, o fulano, ele nunca fala nada, acho que ele não entendeu o projeto. Enquanto você estava pensando, pô, eu tô alinhando todas as variáveis para dar a opinião perfeita. O tempo passou, a decisão foi tomada por alguém mais rápido e menos perfeccionista, e você ficou com a sua análise perfeita guardada na gaveta mental. E eu confesso que isso é frustrante, eu sei bem, dá vontade da gente gritar, pô, vocês são burros, eu sei a resposta. Mas a culpa não é deles, a responsabilidade de traduzir o mundo interno para o mundo externo é nossa, exclusivamente nossa. E para fazer essa tradução você precisa de ferramentas. E a ferramenta mais negligenciada por quem gosta de filosofia e intelectualidade é a aparência. A gente vai entrar num ponto agora que eu peço que você abaixe a guarda. A gente vai falar de aparência não como vaidade aqui, mas como uma ferramenta estratégica. Existe um preconceito enorme no meio das pessoas que se dizem inteligentes, que você não pode parecer que você se preocupa com o caimento da sua roupa, com o seu corte de cabelo, com a sua forma física. Você está sendo fútil, você está traindo o intelecto. Eu sou uma mente pensante, eu não sou um corpo bonito. É o que as pessoas dizem. Isso é uma leitura muito pobre da realidade humana. O estoicismo nunca pregou o desleixo. Pelo contrário, o estoicismo pega a excelência. Cuidar do próprio corpo e da própria apresentação é um sinal de respeito. Respeito por si mesmo. Afinal, seu corpo é a única casa que você realmente possui. E respeito pelos outros. Quando você vai a um encontro ou a uma entrevista de emprego vestido de qualquer jeito, despenteado, com postura curvada, o que na real você está dizendo para outra pessoa é: esse momento não é importante o suficiente para me preparar. E se a gente levar para o lado estoico, você cuida do que está sob o seu controle para facilitar o que não está. Você não controla se vão te contratar, você não controla se a pessoa vai se apaixonar por você. Mas você controla a sua higiene, a sua roupa, a sua postura, o tom da sua voz, o contato visual. Então me responde, por que você abriria mão de controlar as variáveis que você pode controlar agora? Isso é anti-estoico. O estoico foca no que pode mudar, e melhorar a sua aparência e a sua oratória é algo que você pode mudar hoje. Pense na aparência como, sei lá, uma interface de usuário. Você pode ter o código mais complexo e brilhante do mundo rodando na sua back-end, mas se a interface for, sei lá, confusa, feia, cheia de bug, com cores nada a ver e difícil de usar, ninguém vai querer usar o seu software. Ninguém vai ter paciência para descobrir as funcionalidades incríveis que você colocou ali por trás, porque elas estão escondidas lá dentro. Não se importar com a sua aparência não te torna profundo. Te torna só uma pessoa difícil. Te torna uma barreira para criar conexões. E no mundo onde a conexão é a moeda mais valiosa que você pode ter, ser uma barreira é quase um desperdício social e profissional. Eu não tô dizendo para você virar um modelo do Instagram ou gastar dinheiro que não tem marcas de luxo. Isso sim seria vaidade e insegurança.
Eu tô falando da intencionalidade. Eu tô falando do olhar no espelho e ver um homem ou uma mulher que se respeita, ombros pra trás, roupa limpa e adequada ao ambiente, um olhar que diz: eu tô pronto. Quando você melhora o exterior, algo mágico acontece com o interior. Existe um conceito na psicologia chamado cognição incorporada. A sua postura afeta a sua química cerebral. Se você fica curvado, seu corpo produz mais cortisol, que é estresse, e menos testosterona, que é confiança. Se você assume uma postura de poder expansiva, a química muda, você se sente mais confiante. Então, cuidar da aparência não é apenas para os outros, é um hack para você mesmo. É uma forma de dizer pro seu cérebro: nós somos capazes, nós estamos no comando. E para amarrar tudo, para você sair daqui um estoico mais maduro, o ponto de virada, sei lá, o lance final da nossa conversa é: o erro não é ser calmo. O erro é ser calmo sem ser firme. O estoicismo maduro, que é o que eu quero que você enxergue nesse vídeo, é a arte de agir com firmeza sem pedir aprovação de ninguém. Você consegue perceber a nuance de sem pedir aprovação? O garoto seguro, ele age buscando aprovação. Ele fala alto para ser notado ou fica calado para não ser criticado. Ambos são escravos da opinião alheia. O falso estoico se esconde para não lidar com aprovação ou desaprovação. Ele foge do jogo. Já o estoico, que realmente aplica as coisas no jogo, ele joga com as regras dele. Ele se posiciona, ele diz não com uma tranquilidade assustadora. Sabe aquele não que não vem acompanhado de 1000 desculpas? Você pode fazer isso? Pô, não, hoje eu não posso. Pronto, sem tremer, sem gaguejar, sem inventar uma desculpa de cinema. Apenas a realidade. Isso é poder. Isso é estoicismo. Ele apresenta suas ideias. Se forem aceitas, beleza, cara, muito bom. Se forem rejeitadas, pô, beleza também. Ele fez a parte dele. Ele não vincula o valor dele ao resultado, mas ele se compromete totalmente com a ação. É uma mudança de chave mental, sair da defensiva e entrar na ofensiva. A maioria das pessoas vive na defensiva. Espero que não briguem comigo, espero que não me notem, espero não falhar. Cara, o verdadeiro estoico, ele vive na ofensiva. O que eu posso construir, como eu posso resolver isso? Qual a verdade que precisa ser dita aqui? E isso exige coragem. E coragem é uma das 4 virtudes cardeais do estoicismo, junto com sabedoria, justiça e temperança. Mas parece que a galera esquece da coragem. Todo mundo quer sabedoria, quer ler livros, adquirir mais conhecimento, e a temperança, que é autocontrole. Mas na hora de ter coragem, entrar em conflito, se expor, correr risco, todo mundo some. Não existe filosofia sem risco, galera. Viver é arriscado demais. O que eu quero te propor é um desafio prático para essa semana. E não é nada grandioso, tá? É bem simbólico. Na próxima oportunidade social, ou até mesmo profissional que você tiver, ocupe 10% ou 5% a mais de espaço do que você normalmente ocuparia. Fale um pouco mais, dê sua opinião logo no início. Não espera ao final da call. Se vista um pouco melhor do que a média do seu lugar. Mantenha o contato visual por 3 segundos a mais do que o confortável. Sinta esse desconforto. Sinta o cérebro gritando: perigo, estão olhando para você. E aí, use o seu estoicismo. Observe esse medo. Entenda que ele é apenas uma reação biológica primitiva e haja mesmo assim. Você vai perceber algo incrível. O teto ele não vai cair na sua cabeça. As pessoas não vão rir de você. Pelo contrário, você vai ver nos olhos delas um brilho diferente. Um brilho de reconhecimento. De repente, elas vão parar de te interromper tanto. De repente elas vão perguntar: o que você acha? Tudo isso é o mundo reagindo aos seus novos sinais. Você não mudou quem você é por dentro. Você continua sendo a mesma pessoa competente, inteligente e profunda. Mas agora você abriu a porta. Você tirou o cajado. Você permitiu que o mundo visse o seu real valor. Então não use o estoicismo como uma desculpa para ser um covarde confortável. Use o estoicismo como uma base sólida que te permite ser ousado. A grande verdade do mundo é que a vida é curta demais. E, como diria Marco Aurélio, logo você e todos que te conhecem estarão mortos e esquecidos. Essa perspectiva da morte, memento mori, não deve te deprimir. Deve te dar urgência. Se vamos todos virar pó, por que diabos você tá com vergonha de levantar a mão numa reunião? Por que você tá com medo de vestir uma jaqueta bonita?
Porque você tá com medo de ser quem você é. Para de se apagar. O mundo tem gente medíocre demais fazendo barulho. Nós precisamos que as pessoas competentes, as pessoas com valores, as pessoas como a gente apareçam. O estoicismo não é desaparecer. Não é se encolher até virar um ponto insignificante. O estoicismo é ocupar o seu espaço legítimo nos cosmos sem perder o controle da sua alma. É ser uma rocha no meio do rio. A água vai bater, vai fazer espuma, mas a rocha tá lá, visível, sólida, alterando o curso da correnteza. Então, se eu tenho a liberdade de te pedir alguma coisa, é pra você ser uma rocha. Não seja a areia que é levada pela água. Lembre-se disso toda vez que você sentir vontade de se esconder. Quando você parar de se esconder atrás do autocontrole, o mundo começa a te respeitar. E mais importante do que isso, você começa a se respeitar. Pensa nisso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!